Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês, respondendo para um internauta aqui, que estava gritando no chat. Rapaz, eu fiquei preocupado. Será que o cara não vai ter um infarto ali? Porque ele escreveu tanta baboseira. Responder esse vídeo meu incomodou demais ele. Eu achei por bem responder para ele. Responder um vídeo curto aqui, vou tentar fazer para vocês. Esse vídeo aqui, ó, Jesus, segundo a Torá, é um sacrifício inútil. Segundo o próprio Deus do Antigo Testamento. Sacrifício inútil segundo a Bíblia. Não havia necessidade de Jesus morrer na cruz. Eu provei. E vocês sabem aqui que eu uso a própria Bíblia aqui para provar para o crente que ele está equivocado com suas interpretações ali que ele faz nas homilias, nas igrejas e tudo mais. Que ele apresenta pra gente aqui. Então, eu fiquei preocupado porque o cara tava gritando. Uma falta de educação. Porque aqui no chat as pessoas escrevem ali, normal, com letras normais, são pessoas educadas. Aí aparece alguém com letras maiúsculas. Aí essa pessoa está gritando no meio da multidão. Uma pessoa que, se não sabe disso, isso é falta de educação. Então, uma orientação para você aqui, que vai escrever no chat de qualquer comentário ao vivo ou vídeo postado, cara, não escreve em letra maiúscula não, porque isso aí dá a entender que você está gritando. Isso é falta de educação, ok? Então, vamos lá. Mas, Fernando, por que ele disse assim, que ele ficou tão preocupado com esse vídeo? Né? Porque você usou a Bíblia contra os próprios crentes para mostrar que o sacrifício de Jesus era inútil, e é, porque se já havia expiação por pecado, não havia necessidade de Deus enviar seu filho para morrer para perdão de pecados, se os pecados já eram perdoados. Se já havia uma fórmula para se perdoar esses tais pecados. Ok? Então, olha para você ver. Vamos ver o que ele escreveu aqui. Ele escreveu assim, ó. Primeiro, esse texto teria que estar em hebraico. Será? Será que teria números que eu estava apresentando ali neste vídeo? Quem não assistiu, assista esse vídeo para você entender. Ele falou que esse texto teria que estar em hebraico. Mas eu não moro em Israel. Eu não tenho por que apresentar em hebraico aqui. Eu vou apresentar alguma palavra em hebraico que destoa do português, que é mal interpretado. Por exemplo, porque o fim da lei é Cristo. Tá dizendo que é o fim da lei? Não, porque a tradução ali, ela trouxe um entendimento equivocado da palavra. E o fim ali, a finalidade, segundo o grego. Então aí eu vou lá nos léxicos, procuro as palavras. Opa, aqui não é fim da lei de Moisés. Aqui, porque a finalidade da lei é Cristo. Então o autor ali, quando escreveu em grego, ele estava dando a entender que a lei, ela guiava até Jesus. Mas tradutores, e aí você gera um grande problema, leão apologético. Porque você acaba de refutar todas as Bíblias que são traduções. O que você acaba de dizer? Que as Bíblias que são vendidas pelas igrejas, pelas livrarias, elas não são inerrantes. Elas contêm erros. E aí, o que vocês vão ter que fazer para poder realmente entender a Bíblia de uma forma honesta? É estudar ela nas línguas originais. Então, o primeiro conselho que eu te dou, começa a fazer uma campanha contra os pastores, contra as igrejas, contra as livrarias que vendem livros, Bíblias traduzidas. Isso que você deve fazer. Isso que você deve fazer. É começar a fazer isso. E você gerou esse questionamento por causa de uma palavra que eu disse ali no vídeo, que é perpétuo, eterno. E você questionou esse termo. Não se faz exegese em Ferreira de Almeida. Então você está dizendo que Ferreira de Almeida não presta? É isso mesmo? E aqui eu afirmo, nenhuma tradução presta. O que você vai fazer com isso então? Nem a Bíblia de Jerusalém é confiável. Ela também traz muitos problemas de interpretação, que é uma Bíblia mais
confiável para se entender as interpretações ali do hebraico, do aramaico e do grego. Caramba! E detalhe também, né? De qual dos 10 cânones bíblicos que você tá afirmando? Ah, porque não tem só a Bíblia de 66 livros? Sagrado? De qual dos 10 cânones que você está falando? Cânones bíblicos? Livros? Existe só de 66? Ou de 73 dos católicos? Ou dos 75? Ou 78? Etíope e tudo mais? De qual das Bíblias sagradas você segue? Hã? Ah, não, a minha Bíblia é de 66. Não, a minha é a Tanakh. Baboseira. Segundo, que perpétuo não é eterno. Olha a baboseira que o cara escreveu aqui. Ele está refutando o que o próprio Yahvé disse. Ele está refutando a própria divindade que ele crê, que está ali descrito em vários textos no Antigo Testamento. E mesmo, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui agora, leão apologético, presta bem atenção. Mesmo que a palavra perpétuo e eterno no hebraico não fosse para sempre, não tivesse um ponto final, mostre para mim quando Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, revogou as leis. Ele anulou as leis que ele deu para o povo de Israel. Mostra para mim. Olha aqui, vou afirmar, tá? Onde Yahvé desfez com as leis. E eu vou apresentar para vocês aqui. Porque se vocês falar que Deus, ele removeu as leis, porque o povo de Israel era desobediente, então vocês estão chamando o próprio Deus de mentiroso. Mas vamos continuar aqui. Aí eu respondi para ele, só pelos seus gritos, letra maiúscula que ele escreveu aqui, falta de educação, só pelos seus gritos percebe-se que você ficou incomodado. Faz o seguinte, pega os textos em hebraico e faça um react e a exegese desse texto. E primeiro que eu não fiz exegese. Eu fiz hermenêutica do texto. Eu não fiz exegese do texto. Aonde que eu afirmei que eu fiz exegese no texto lá? Já é um ponto errado que você vacilou, tá? Em afirmar que tem que fazer exegese. Beleza? Faça um react e a exegese desse texto e traga a definição dos dicionários da palavra perpétua ou eterna. Ah, e também me apresente quando foi que Yahvé removeu qualquer tipo de lei que ele deu. Fique à vontade. Aí eu apresentei um texto para ele, como eu já fiz um vídeo aqui. Aí ele pode chamar Deus de mentiroso. Vamos ver o que o Yahvé disse ali em Jeremias 33? Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem, quer dizer, um rei, que se assente sobre o trono da casa de Israel. Primeiro que, como eu sou ateu e refuto todas as passagens bíblicas que são mentirosas, aqui o próprio Deus já mentiu. Porque aqui ele diz que nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Aonde tem um rei assentado hoje no trono de Israel no templo? Responde para mim. E mesmo se coloque hoje um rei lá em Israel, para se cumprir isso daqui, do ano 70 até os judeus voltarem para a terra prometida, teve rei? Porque aqui diz, nunca faltará. Então aqui eu já mostro que o próprio Deus que você crê é um mentiroso. Ele é mentiroso. E esse texto também refuta o Novo Testamento. Nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel. Faltou ou não faltou? Então Deus mentiu. Nem, presta atenção, nunca faltará o rei e não faltará também os sacerdotes, que é a lei. Sacerdotes levíticos. Peraí então, deixa eu perguntar para você, apologética. Aonde estão os sacerdotes levíticos hoje? Nunca faltará a Davi,
homem que se assente no trono da casa de Israel, nem os sacerdotes levíticos, faltará homem diante de mim. O que esses sacerdotes levíticos fariam? Que ofereçam holocaustos. Onde está o holocausto hoje das igrejas evangélicas, protestantes e católicos fazendo? Que queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias. Nunca faltará. Então, se Jesus morre para perdão de pecados, e ele se torna o rei de Israel, mesmo ele não indo embora para o céu, os sacerdotes levíticos deveriam continuar. Os holocaustos de alimentos e sacrifícios, todos os dias deveriam continuar. Aonde isso está acontecendo hoje? Não, né? E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, que se puderes invalidar, agora vamos botar a tampinha no caixão das igrejas evangélicas e católicas. Se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia, olha só, é a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, a tribo de Levi, os sacerdotes, meus ministros, operando sacrifícios e holocaustos todos os dias. Deixa eu perguntar uma coisa para você, apologeta, que diz que refutou. Aonde que Jesus reinou da linhagem de Davi, se ele é filho de Maria, da tribo de Levi, não de Davi? Aonde Jesus reinou em Israel, reconstruiu o templo, cumpriu a era messiânica, expulsou os inimigos, trouxe a paz a Jerusalém. Essas eram as profecias que o Messias deveria cumprir. E, para piorar, aonde está a tribo sacerdotal operando sacrifícios e holocausto hoje nas igrejas evangélicas, e você fazendo a circuncisão no pipizinho, cumprindo as leis de Moisés? Complicado, hein, cara? Então, antes de falar baboseira aqui no vídeo, achando que tá me refutando, vai estudar um pouquinho mais. E você não precisa estudar hebraico e grego para entender isso daqui, não. Se estudar, melhor ainda. Abraço a todos. Dá até dó dessa turma.